Vamos lá para análise macro. Bom, o dia já começa aí com os mercados totalmente de olho em conflitos geopolíticos lá no Oriente Médio que estão fazendo o preço do petróleo subir essa semana mais de 6%. Então, todos os mercados do mundo inteiro tenderão a refletir agravamentos por lá, né? E é o que a gente vai comentar aqui. Além de outras coisas que eu vou comentar sobre feriados na China, também dados que saíram na Europa que podem afetar para a gente aqui no Brasil e assim por diante. Além dos fatos aqui internos que eu vou comentar sobre a parte política e também da Petrobras que tivemos novidades. Mas já começando pelo cenário que mais está impactando os mercados, é sim essa precificação de alta forte para o petróleo por conflitos lá no Oriente Médio, depois que o primeiro-ministro lá de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, ele negou um pedido de cessar fogo do Hamas. E basicamente só essa negação dele já fez o preço do petróleo voltar a subir, porque isso dá a entender que Israel permanecerá nesses conflitos e quanto mais tempo esse conflito durar, maior é a possibilidade de ele se estender para outras regiões, incluindo o Irã, né, que é um dos maiores produtores de petróleo. E tudo isso afeta diretamente no preço da commodity. Óbvio que reflete para a gente aqui no Brasil, porque petróleo disparando, aumenta o preço de gasolina, aumenta a inflação, a nossa inflação que estava numa trajetória boa pode voltar a subir se isso se desencadear por lá, mas não só aqui no Brasil, né, no mundo inteiro. Inclusive, os Estados Unidos acabou de fazer um ataque e conseguiu eliminar um comandante de um grupo armado lá que é parceiro do Irã. Basicamente é apoiado pelo Irã. E isso sim também gera mais tensões por lá e aumenta essa precificação para as commodities por conta de tudo que eu já falei, né? E esses fatores relacionados ao petróleo já estão fazendo preço no mercado no mundo, né? Óbvio, nós temos a Europa, que é o mercado que está aberto durante essa madrugada, já está precificando uma alta para as petroleiras, só que o conflito geopolítico está precificando uma queda para as outras ações. Então está meio que dando uma equilibrada, tanto é que as bolsas agora nessa madrugada permanecem mistas. Lembrando que saiu também o dado de inflação lá na Alemanha, veio um dado em linha do que era esperado, então não fez uma precificação. Durante a madrugada as bolsas permaneceram estáveis. E nós temos aí um outro cenário aí que afeta diretamente as commodities, que vai refletir para a gente aqui no Brasil, que é a China entrando em feriado. Nós tivemos hoje mesmo o início do feriado do Ano Novo Lunar lá na China. É um feriado de uma semana inteira, em que tudo para lá na China. E automaticamente tende a refletir para a gente aqui no Brasil, porque eles são os nossos principais consumidores das commodities que nós vendemos, né? E basicamente lá vai ficar tudo voltado a turismo, consumo interno por lá, então é assim todo ano, né? E já no cenário aqui interno, no Brasil, nós estamos tendo uma movimentação clara do mercado de proteção para o carnaval. O que é isso? Basicamente, quando nós temos um feriado no Brasil prolongado, em que o resto do mundo fica aberto e saem dados por lá, nós temos os players, né, os membros do mercado, tendo que diminuir suas posições de risco, que no caso são a bolsa, e aí eles diminuem vendendo bolsa e comprando dólar para se proteger. Então, normalmente nós temos essa movimentação pré-feriados. Principalmente que nós temos um histórico no carnaval em que a política, o cenário político brasileiro, às vezes aprova medidas de emergência no meio do carnaval por conta de que todo mundo está olhando para o carnaval e não vai olhar para o que foi feito lá. Então eles passam e mandam bala. E aí o mercado, que não é bobo, ele precisa ficar de olho também nisso. Por isso eles aumentam suas proteções e diminuem seu risco. Além do que saem dados lá nos Estados Unidos essa semana que vem, que é o dado de inflação dos Estados Unidos. É o principal dado que nós estávamos esperando. Só que esse dado vai sair na terça e nós estamos fechados aqui. E óbvio, os players precisam se proteger
porque se der alguma zebra com esse dado que vem muito fora das expectativas, nós estaremos fechados. E aí isso pode gerar uma precificação forte no outro dia que nós vamos abrir. Então, aí eles já acabam se protegendo antes que tudo isso aconteça, né? Além de tudo, aqui no Brasil, acabou saindo aí os dados da Petrobras. Ela apresentou aí uma alta na produção de mais de 10% referente ao mesmo período do ano passado, então isso é positivo, tanto que a ação estava subindo aí em 0,75 durante essa madrugada lá nos Estados Unidos, com a cotação dela em dólar, né? Então já está precificando uma alta aí para hoje, impulsionada também por essa precificação de alta essa semana no petróleo, né? Que ajuda a empresa por aqui. E além de tudo, o mercado ainda fica de olho no cenário político, porque o governo está renegociando aquela parte da reoneração das folhas de pagamento aqui no Brasil, que tinha sido criado aquelas isenções para 17 setores da economia brasileira, e o governo queria reonerar, né, voltar a cobrar sobre elas, e basicamente esse período que ele ia fazer isso ia ser até 2028. Agora, por questão de intriga lá dentro e negociações, parece que ele vai estender para até 2029. Lembrando que essa é uma das principais medidas que o Haddad está buscando para poder atingir o déficit zero agora em 2024, que ele está prometendo, né? Que é o que a gente vai ver se realmente vai conseguir acontecer, né? Mas então, assim, para o cenário hoje das bolsas, nós temos um cenário mundial mais neutro. Essa precificação negativa geopolítica pode refletir para a gente aqui também, só que essa precificação da Petrobras subindo e o petróleo continuando subindo ao longo do dia pode salvar um pouco da queda e da busca por proteção dos players antes do feriado, né? Lembrando que ontem eles já aumentaram bastante essa proteção e hoje, se tudo se encaminhar, nós poderemos ter aí um mercado não tão em queda assim como foi ontem. Então, possivelmente, nós ainda teremos uma abertura aqui em leve alta, com leve queda para o dólar. Só que ao longo do dia, novamente, nós temos que ficar de olho para ver se os players não vão aumentar ainda mais a proteção para o carnaval que eu comentei. Então é isso.